Quando a gente perde alguém, as crianças sabem disso. Eu gosto muito dessa palavra. O que a gente pode fazer é pensar como a gente pode amortecer esse impacto para as crianças. Tecer no sentido de que palavras a gente vai pôr para abordar esse acontecimento. Como é que a gente vai falar sobre isso com as crianças? De que maneira que a gente vai conseguir acolhê-las se a gente também está sofrendo bastante? Demora mesmo muito para a gente compreender a morte, para a gente, de alguma maneira, diante da perda de alguém que a gente ama muito, achar que isso se justifica, que a morte é condição da vida, né? A gente não são as crianças que têm só essa, não são só as crianças que têm essa dificuldade. Nós todos temos essa dificuldade. E eu estou falando isso para você porque eu acho que é importante a gente pensar que sofrimento pede companhia. Sofrimento pede companhia e sofrimento enlaça a gente. Ao contar o sofrimento, diferente do que dizem os nossos manuais de como fazer correr atrás do prejuízo, ou como esquecer as perdas, ou substituir o perdido, diferente disso, a experiência de sofrer junto, ela é o melhor tratamento que a gente pode dar para o nosso sofrimento. Então, poder contar da sua dor, poder achar um jeito de falar da vovó, poder contar como que a gente viveu isso, poder falar com as crianças, né? Eu acho que é a experiência da conversa e perguntar, estou esquecendo dessa parte que é tão fundamental, né? Perguntar para elas como que tá para elas, de que jeito que elas estão entendendo. O luto, ele vem em ondas, né? Ele não tem prazo de validade. E também a ideia de que a gente não precisa substituir a vovó. A gente pode guardar um lugar para a vovó. A gente pode sentir saudade da vovó. A Paula Espanhol diz: há crianças que não conseguem lidar com os diferentes lutos por não terem ferramentas para isso. Crianças também põem, de certa forma, alguns sentimentos para debaixo do tapete e muitos chegam na idade adulta sofrendo angústia, sem entrar em contato com o que foi reprimido na infância. E a pergunta que ela faz é: como evitar que as crianças calem suas dores? Como fornecer ferramentas para elas lidarem com o luto, considerando diferenças individuais? Quando você diz, né, das crianças que também não falam sobre a morte, sobre as perdas, essas crianças são realmente, não são poucas. E acho que quando eu vou dizendo da importância, vou falando disso junto com a importância de criar espaços de escuta, é porque acho que as crianças precisam ser chamadas para falar, elas precisam confiar para que elas possam falar. A gente precisa ter espaços para isso. E aí acho que sua pergunta me dá a oportunidade de dizer de que espaços de escuta não são especialidades ou exclusividade da experiência com os psicólogos ou com os psicanalistas. As escolas são espaços de escuta, os serviços de saúde e todos os profissionais são espaços de escuta. E as relações pessoais podem ser espaços de escuta. Então, a gente pode convidar a criança para falar diante de uma criança que está muito quietinha, que a gente vai vendo que vai ficando muito amuada ou que vai ficando muito agitada, né? Porque o que importa é que faz uma grande diferença no que era o jeitinho dela funcionar. Acho que vale que a gente, se ela não está conseguindo falar, que a gente fale sobre a nossa dor com ela. Né? Que a gente vá criando para ela a confiança de que a tristeza faz parte da vida e ela não vai ser tomada como doente, como fraca, porque ela está triste. E também de que ela vai, que isso que ela perde pode ficar, a gente pode juntos arrumar um lugar para isso na nossa experiência. Isso não precisa ser esquecido. Isso pode ser um fator de transformação da experiência e a gente vai seguir a vida com ele. E a gente vai de vez em quando falar sobre as pessoas que a gente perdeu e a gente vai de vez em quando perguntar como ela está, como ela não está. Uma outra ideia é também pensar que diante de muitas dificuldades com isso, quando a gente, como família, não está conseguindo, a gente precisa se enredar.
né? As crianças são especialistas e são formadoras de rede, então a gente precisa conversar com a escola e pedir ajuda, procurar os serviços de saúde e pedir ajuda, procurar os nossos pares, os nossos amigos e tentar fazer uma rede para que essa criança se sinta em condição de produzir as suas palavras para bordar isso que não cessa de não se escrever, na direção de não se inscrever cesse. Eu fiquei muito triste porque eu não podia sair de casa, não podia ver meus amigos, não podia ir pra escola, não podia ir pro parquinho. Eu tava com muita saudade dos meus amigos. Eu acho que eu não vi eles por uns 10 anos. E o que você fez pra não ficar tão triste como eu fiquei na pandemia? Oi, Isis, puxa vida! Isis, eu também fiquei muito, muito triste e eu também tive muita saudade dos meus amigos. E eu fiquei com muita saudade de encontrar as crianças da minha vida, as crianças com as quais eu trabalho e as crianças que são os meus amigos, que são criança, né? E acho, Isis, que para me cuidar eu fiz 2 coisas que me ajudaram bastante, eu vou te contar. Uma delas foi que quando eu percebi, eu tinha ido procurar as crianças nos livros, eu tinha ido procurar na literatura histórias contadas por crianças, por personagens que eram crianças, e eu fiquei nessa condição muito, muito impressionada com as crianças nos livros poderem dizer aquilo que os adultos não conseguiam dizer. E foi assim que eu comecei a construir um pouco essa ideia de que as crianças, elas têm algum recurso a mais, esse que eu chamei, né, de uma certa abertura ao real, que ajuda a gente a dizer o indizível, né? Então, eu passei muito tempo lendo histórias com crianças, né? E eu acho que eu quero te dizer que eu estou muito emocionada, porque depois de ter te oferecido a oportunidade de me fazer uma pergunta, a pergunta que você escolheu me fazer foi uma pergunta que me pergunta por mim, de como eu estava. Essa é uma lição que você está dando aqui para todos nós, de que quando você pensa no seu sofrimento, no que foi difícil para você, você pensa que tem um outro que podia estar sofrendo. E como é que aquele outro, que no caso sou eu, fez para lidar com esse sofrimento? Será que a gente pode aprender juntos um jeito mais legal? Será que a gente pode amortecer uma a outra, Isis, no nosso jeito de sofrer? Esse seu jeito aí de me perguntar, de se interessar pelas formas que eu inventei de cuidar de mim nesse tempo ruim, isso para mim é uma lição que você vai dando na sua condição de uma criança muito sabida,